Bom, então nós vimos até agora aprendizado de máquina do ponto de vista das técnicas simbólicas, vendo algoritmos como o IBL, Instance Based Learning, e hoje nós vamos entrar naquela categoria de algoritmos utilizados para aprendizado e reconhecimento de padrões que nós chamamos de técnicas subsimbólicas. Receberam esse nome porque elas funcionam, ou elas organizam a informação internamente dentro de um princípio que a gente pode chamar de caixa preta. O exemplo mais típico é a rede neural. Na rede neural você vai ter um aprendizado, da mesma forma como no IBL a gente tinha um aprendizado de padrões, só que o IBL construía um descritor conceitual, onde você tinha os padrões armazenados, você tem um algoritmo que te diz o que é armazenado e o que não, no IBL1 tudo, no IBL2 só aquilo que ele não conseguiu classificar, no IBL 3, 4 e 5, aquilo que ele não conseguiu classificar e que satisfez determinados critérios de qualidade. Mas, independentemente disso, você conhece o algoritmo, você pode explicitar por que um determinado padrão foi aprendido, e você pode dizer, ó, este padrão aqui foi aprendido por causa disso, tá? Porque seu intervalo de confiança era tal, por exemplo, no IBL, tá? E por isso ele foi considerado qualitativamente adequado, e o padrão que eu aprendi ele está aqui. Aqui no descritor conceitual, na posição, sei lá, 27, tem o padrão que foi aprendido. Então, isso é uma característica desses métodos que a gente chama de simbólicos dentro do aprendizado de máquina, tá? Que é o fato de que esse tipo de raciocínio pode ser realizado. Eu posso dizer qual foi o padrão que foi aprendido, por quê e onde é que ele foi parar. Tá? E eu posso explicitar o algoritmo que fez o padrão ser aprendido dessa maneira. Quando nós entramos nas técnicas que nós chamamos de subsimbólicas, isso não é mais possível. Tá? Já houve quem disse que técnicas subsimbólicas usam um conceito holográfico de aprendizado. Eu não gosto dessa palavra. Ela remonta muitas conotações diferentes, mas no fundo é isso. Numa rede neural, que é o exemplo mais típico, você tem os pesos entre os neurônios que codificam as informações aprendidas. Só que não existe um peso específico que codifica um padrão específico que foi aprendido, ou nem um conjunto de pesos. Na verdade, a totalidade dos padrões aprendidos ela vai estar distribuída sobre a totalidade dos pesos. Apesar de, para toda a rede neural, eu ter um algoritmo de aprendizado explícito e depois um algoritmo de classificação explícito, e para cada neurônio eu tenho lá uma função de ativação que é representada por um subalgoritmo específico, eu não posso mais dizer isso aqui foi aprendido neste momento, deste jeito e está armazenado aqui. Não tem mais isso. A informação está difusa ali dentro. Então é essa difusão na informação e a incapacidade que eu tenho de recuperar uma determinada informação aprendida, que nos leva a dizer que redes neurais são modelos caixa preta. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é o fato de que é compacto. Uma rede neural treinada é uma coisa pequena, compacta, que eu posso, inclusive, depois resumir na forma de um programa compilado. A gente vai ver isso quando nós formos ver o simulador de redes neurais que nós vamos usar na disciplina. Você pode treinar uma rede neural de qualquer modelo e depois exportar como um programa em C, onde os pesos das conexões são constantes dentro desse programa. Você compila aquilo e você inclui em qualquer aplicação que você queira, aonde seja necessário usar aquilo que aquela rede aprendeu. Tá? Então, diferentemente do IBL, que tem um descritor conceitual que pode ser uma coisa grande, tá? Se o seu problema for extenso, na rede neural o seu resultado é uma coisa pequena. Tá? Por outro lado, eu não tenho mais acesso à informação individual que foi aprendida. Ela está lá, difusa dentro dessa rede. Tá? Bom, então, no
Como eu falei para vocês, tem vantagens e desvantagens. Uma outra desvantagem que a gente vai ver lá na frente é que rede neural gasta um monte de processamento para ser aprendido. É diferente do IBL, que a gente viu, o IBL 1 e 2 aprendem muito rápido. Tá? IBL, a partir do IBL 3, se vocês já começaram a implementar, vocês vão ver que o fato, tá, que eu tenho que calcular os intervalos de frequência das classes para todo novo padrão aprendido, e que para todo novo padrão aprendido eu tenho que calcular o intervalo de confiança daquele padrão. Tá? Tem um monte de cálculo, o cálculo é complicado, é uma raiz quadrada de um cálculo complicado. Isso faz com que eu tenha processamento que já é um pouco mais lento. Mas comparado com a quantidade de processamento que eu vou ter para treinar uma rede neural, ainda assim, métodos de aprendizado de máquina simbólicos são extremamente mais rápidos do que a rede neural. Tá? Então a gente vai ver isso na aula de hoje, depois a gente vai pegar, vamos dar uma olhada nos links que tem aqui no Moodle para vocês. Tá? Primeiramente vamos ver a aula. Então, como eu falei para vocês, essa aula parte da premissa de que vocês tiveram uma introdução a redes neurais, uma disciplina de inteligência artificial, tá? E a gente vai aqui revisar a matemática de alguns modelos, tá? Mas por outro lado eu vou tentar ser detalhado o suficiente, de maneira que mesmo quem ainda não viu o assunto possa entender tudo. Tá? Então, nós vamos ver hoje redes neurais que usam aprendizado supervisionado, ou seja, você vai trabalhar do mesmo jeito como a gente estava trabalhando no IBL. Você apresenta padrões pré-classificados e a ideia é que a rede neural entenda ou aprenda os relacionamentos que existem dentro desse universo de dados e seja no futuro capaz de classificar novos padrões cuja pertinência de classe ou pertinência de categoria nós não conhecemos. Tá? Redes neurais existem também outros modelos que são capazes de você fazer processos de aprendizado não supervisionado, quer dizer, aprendizado indutivo. Tá? A gente vai ver isso na semana que vem, hoje o objetivo. Então, nós não vamos passar pelos modelos básicos simples de perceptrons, então, redes de McCulloch-Pitts e assim por diante. A gente vai entrar direto no modelo de backpropagation. Por que isso? Em parte porque, do ponto de vista prático, a rede neural de aprendizado supervisionado mais usada e que mais nos interessa é essa daqui. Tá? Então, a gente vai entrar diretamente nesse modelo. Eu havia falado rapidamente para vocês numa aula anterior sobre a questão da história das redes neurais. Não? Os perceptrons, que eram modelos de redes neurais com funções de ativação lineares, eram modelos que já existiam um bocado de tempo. O pessoal tinha demonstrado como a gente podia definir uma função de erro para um perceptron e treinar um perceptron com um processo iterativo, adaptativo. E nós vimos também que dois autores, Seymour Papert e Marvin Minsky, em 1968 eles publicaram um livro chamado Perceptrons, aonde eles, na verdade, teceram uma crítica tão bem fundamentada à principal limitação do perceptron, que é o fato de que, como os neurônios têm uma função de ativação linear, na verdade, o que um perceptron aprende é uma transformação linear, e transformações lineares têm limitações, então problemas cujas classes não são linearmente separáveis, elas não conseguem ser aprendidas por um perceptron, não importa quantas camadas eu coloque nesse perceptron. Então, um problema simples como o ou exclusivo, que é um problema que não é linearmente separável. Então, vocês sabem por que o ou exclusivo é um problema não linearmente separável? Não. Vamos fazer um desenho aqui para a gente tentar entender.
acender a luz aqui, para a gente ver o quadro um pouco melhor. Não ajudou muito. Então vamos apagar isso aqui, vamos ver se a gente consegue aqui fazer uma tabela verdade do ou exclusivo. Tá? Eu tenho 0 e 1 para uma variável, sei lá, A, e eu tenho 0 e 1 para uma outra variável B, certo? Qual é a tabela verdade do ou exclusivo aqui? Quando eles são iguais é falso, quando são diferentes é verdadeiro. Exatamente. Então, A0, B... Perdão, eu esqueci de escrever B aqui. A0, B0 me dá 0. A1, B0 me dá verdade. A0, B1 me dá verdade. A verdade, B verdade me dá Zero. falsidade. Certo? Então essa é a tabela verdade do ou exclusivo. Eu podia considerar isso um scatterplot de uma função qualquer, tá? Onde eu tenho aqui uma classe e aqui outra classe. O que vocês estão vendo aí? Eu não consigo desenhar uma linha aqui. Se isso aqui fosse um ou simples, como é que seria a tabela verdade? Aqui eu diria 1, né? Tá? Então, o ou é linearmente separável. Eu consigo traçar uma reta nesse plano. Tá? Isso aqui não é diferente do desenhozinho da espiral dupla que eu mostrei para vocês lá no IBL. Só é um exemplo ultra simples. Tá? A espiral dupla também é um exemplo de algo que não é linearmente separável. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de algo linearmente separável simples. Tá? Se eu, ao invés disso, quiser codificar um E, o E também é linearmente separável. Como é que fica o E? O E, ele vai ter, para tudo que é diferente ou zero, é zero. Então 0, 0 me dá zero. Falso e verdadeiro me dá falso. Verdadeiro e falso me dá falso. Verdadeiro e verdadeiro me dá verdadeiro. Então, no E eu consigo traçar uma reta nesse plano, dividindo aqui. Tá? Então, ou e E são problemas linearmente separáveis. Eu consigo, através de uma função linear, mapear isso aqui. Isto aqui são problemas que com perceptrons se resolve. Né? Porém, o ou exclusivo, que é o problema que nós estávamos atacando, XOR, ele é diferente. 0, 1 e 1. Eu preciso de duas retas, ou assim, para separar. Não? Eu tenho a categoria 0 está aqui, aqui, a categoria 1 está aqui, ou eu faria o contrário. Tá? Uma outra alternativa é eu dizer a categoria 0 está aqui, a categoria 1 está aqui e aqui. Essas duas formas. Oi. Mas se eu pegar, por exemplo, o NOR, não o ele é simplesmente o contrário do OR, que continua sendo linearmente separável. E eu consigo implementar short usando NOR e os outros dois. O que importa é a forma. Sim, tá? Mas o que importa é a maneira como os dados depois se distribuem no espaço. Tá? Você tem aqui a
tabela verdade distribuída. Isso aqui, na verdade, é o teu espaço de dados. Tá? Não importa como você chega nele, tá? Qual sequência de operações lógicas que você faz. Tá? Você usou o NOR em cima do... Como é que você fez? NOR, só com NOR dá para implementar chave. Não ou. Não. Como é que fica? Eu não lembro mais agora. Como é que fica a equação? Fica um pouco complicado, porque eu tenho que usar se eu coloco um NOR com outro NOR, eu tenho duas entradas ligam um NOR e depois volta um outro NOR em cima, eu tenho o OR. Se eu coloco a negação antes das entradas e mais uma negação depois, eu implemento o AND. Então nisso eu tenho o AND e o OR. Então eu coloco as duas entradas, ligo os dois, nego a saída do AND e faço um AND entre os dois. Nesse caso eu tenho o SHOR implementado só com NOR. Tudo bem, mas você não vai mudar o fato de que os dados se distribuem dessa maneira no espaço. A tabela verdade é essa aqui. Tá? Então, eu não vou conseguir representar não vou conseguir dividir essa tabela verdade por uma única linha. Não tem como. Tá? E aqui no caso são duas classes, eu podia criar 3 classes, entendeu? Aí sim, aí eu tenho duas linhas que me dividem em 3 classes, mas não é o caso. Essa classe aqui é a mesma classe que essa, nesse caso aqui. Tá? Então, Marvin Minsky e Seymour Papert, no livro Perceptrons, eles demonstraram que um problema banal como este daqui já não é possível de você resolver usando Perceptrons, muito menos problemas muito mais complexos. Tá? Em função disso, a gente teve aquele desinteresse da comunidade acadêmica por redes neurais que durou praticamente 20 anos. Tá? De 1968 até 1986, tá? Quando Rumelhart e McClelland publicaram o algoritmo backpropagation na Nature of Science, não me lembro, se eu não me engano, Nature. Tá? E é esse algoritmo que a gente vai ver. Tá? Então, uma rede backpropagation, ou feed-forward backpropagation, feed-forward error backpropagation, que é o nome completo, né? Uma rede de alimentação adiante com retropropagação de erro, tá? Ou simplesmente BP, é uma rede que possui pelo menos uma camada intermediária, essa faz parte da definição do backpropagation, tá? Para você conseguir mapear relacionamentos não linearmente separáveis, você precisa ter pelo menos uma camada intermediária, essa é a primeira regra. Você não consegue mapear relacionamentos não linearmente separáveis, pelo menos não usando, tá, as funções crescentes e contínuas que a gente usa no backpropagation, funções de ativação crescentes e contínuas, tá? Sem usar pelo menos uma camada intermediária. Existe um monte de estudos matemáticos que demonstram que mais de uma camada intermediária também é besteira, a não ser que você queira economizar neurônios. Você pode, o algoritmo backpropagation permite você colocar várias camadas intermediárias, depois a gente vai discutir isso, tá? Mas você sempre consegue achar uma rede equivalente com uma camada intermediária extremamente grande que satisfaça as mesmas exigências de aprendizado. Tá? Então, numa rede backpropagation, como é que as coisas funcionam? Bom, primeiramente, tá, a gente vai utilizar algumas convenções, existem várias convenções de como chamar estas coisas aqui. Tá? Nós estamos adotando uma que foi lançada mais ou menos em 1990 por um livro de autores da área da física, e essa é uma convenção bastante seguida, eu gosto dela, por isso eu uso aqui. Tá? Nesta convenção nós chamamos os neurônios de entrada pela letra grega Xi. Tá? Nós chamamos os pesos de entrada para a camada intermediária por W minúsculo, sendo que o índice
Tá? O índice aqui é K, é J, tá? O índice da camada interna é J e o índice da camada de entrada é K. Tá? A gente vai ler isso aqui como sendo o peso para J vindo de K. Pesos são conexões direcionais, então cada neurônio está ligado na próxima camada através de pesos, através de conexões que são conexões ponderadas. Essas conexões são ponderadas por um peso. A princípio, na teoria, não existe uma faixa de valor válida para pesos, pode ser qualquer número real. A gente tipicamente tenta fazer a rede neural usar valores pequenos aqui, mas isso não é necessariamente assim. Os neurônios da camada interna nós vamos representar pela letra V maiúsculo, tá? E indexar sempre pelo índice J. Os pesos da camada intermediária para a camada de saída vão ser, então, representados por W maiúsculo, sendo que nós usamos o índice I para os neurônios de saída e o índice J para o intermediário. Então a gente lê isso aqui como o peso para I vindo de J. Essa é a convenção que nós usamos. Então, na prática, a rede vai funcionar assim. A gente apresenta um padrão aqui. Esse padrão vai gerar uma determinada ativação nestes neurônios. Essa ativação é dada por uma função de ativação. A gente já vai discutir a questão da função de ativação. Como o canhão está um pouco defeituoso, os neurônios ativos parecem em verde, em verde aqui aparecem em vermelho para mim. Em todo caso, vai gerar uma saída. Esta saída gerada em cada um desses neurônios, em função da ativação aqui, ela vai ser propagada de forma ponderada para a próxima camada, aqui, que vai por sua vez gerar uma nova saída. Então aqui vemos a propagação através dos pesos, através das conexões, sempre ponderada pelo peso, gerando uma nova ativação na camada intermediária. A camada intermediária, por sua vez, produz então a propagação dessa ativação, ou desse sinal, através das conexões para a camada de saída, que por sua vez vai produzir uma ativação aqui na camada de saída. Então, a gente vai dar uma olhada como é que funciona isso. Tá? As camadas utilizam funções de ativação diferentes. Temos uma função de ativação genérica e nós temos uma camada que vai ter a função identidade como a função de ativação. A saída é igual à entrada. Então, já vai ver isso. No processo de treinamento, nós vamos ter um padrão de saída esperado que a gente chama de zeta. Esse padrão zeta de saída é aquilo que a gente espera que a rede aprenda para aquele determinado padrão de entrada. Na primeira apresentação de um determinado padrão que a rede nunca viu, com uma rede recém-inicializada, onde os pesos têm valores aleatórios, randômicos, o que nós vamos produzir aqui na saída? Lixo. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que comparar esse lixo que nós produzimos com o que se espera que a rede produza de saída e calcular um erro. Vale um comentário aqui que eu estou mostrando uma rede simplificada com 3 neurônios de entrada, 3 na camada intermediária e 3 na camada de saída. A quantidade de neurônios de saída vai depender do meu problema. No caso da nossa espiral dupla, por exemplo, nós temos 2 classes. Então, uma rede neural para representar a saída teria 2 neurônios de saída, tipicamente. Na camada de entrada, no nosso problema da espiral dupla, nós temos coordenada XY. Então, também 2 valores de entrada.
A camada intermediária, provavelmente, como é um problema complexo, teria bastante neurônios aqui para ter bastante memória para armazenar os relacionamentos entre coordenadas x, y e classes do meu problema. Então isso vai depender agora do problema que você tem, né? A nossa representação aqui é simplificar. Tá bom, retornando então ao zeta, tá? A diferença entre zeta e O vai nos gerar um erro E. Este erro E é o que nós vamos propagar de volta para cá, pelos próprios pesos. E com isso nós vamos gerar um novo erro intermediário, que é a diferença entre o que eu propaguei de volta e o que eu tinha de ativação desses neurônios aqui. E isso eu vou propagar de novo de volta para a entrada. Então, e o que eu faço nesse processo de retropropagação do erro? Eu vou usar um algoritmo que vai adaptando os pesos disso aqui de maneira a reduzir esse erro. Como é que isso funciona? Bom, eu vou usar a própria derivada da função de ativação para conseguir fazer essa adaptação de erro. Obviamente eu não vou adaptar o erro todo de uma vez só, porque se eu adaptar a rede para aprender completamente um padrão, o próximo padrão que eu apresentar provavelmente vai vir com erro e monstro, ou eu vou desaprender outros padrões. Então, o princípio na rede neural é, eu vou pegar uma taxa de aprendizado pequena, eu vou fazer um ajuste pequeno dos pesos com base no erro, ajustando-os para se adaptar a apenas uma pequena fração do que seria necessário para corrigir o erro, de maneira a apresentar todos os padrões de treinamento em várias sequências. Em cada sequência de apresentação do conjunto completo de padrão de treinamento, eu reordeno os meus padrões de maneira que a sequência de apresentação seja sempre randômica, tá? Para eu não criar um erro sistemático aqui. Tá? Com isso, a gente vai ter um processo de adaptação gradual dos pesos da rede neural de maneira a fazer a redução do erro global da rede como um todo. Tá? Eu apresento um padrão, arrumo um pouquinho os pesos, apresento outro padrão, arrumo um pouquinho os pesos. Quando eu apresentei todos os padrões, isso a gente chama de uma época de treinamento. Eu inicio uma nova época de treinamento apresentando todos os padrões de novo. Eu só reordeno os padrões para não apresentar na mesma ordem, porque se eu apresentar todos na mesma ordem, eu vou sistematizar o meu processo de adaptação do erro e provavelmente a rede não vai aprender, ela vai ficar oscilando. Não? Então, essa é a ideia por trás da rede neural. Não? O que a gente já consegue enxergar aí? Não? O processo de treinamento de uma rede neural, não? Ele implica num bocado de processamento. Não? Eu tipicamente vou, dependendo da complexidade do meu problema, eu vou apresentar o meu conjunto completo de treinamento 1000, 2000, 100 mil, 1 milhão de vezes até a rede conseguir estabilizar em algum patamar de erro máximo, a partir do qual eu não consigo fazer ela melhorar muito. Então, vocês podem imaginar o seguinte: se eu tenho, por exemplo, sei lá, 1000 padrões de treinamento e o meu problema é complexo, tem, sei lá, 3 ou 4 classes, elas são bem intrincadas, talvez eu precise de 1 milhão de épocas, 1 bilhão de apresentação de padrão para eu conseguir fazer a rede aprender. Isso não é uma coisa tão fora da casinha assim. Então, quando no IBL a gente tinha para IBL1 e ou IBL2 uma fração de segundo para treinar 1000 padrões, na rede neural isso aí pode virar 24 horas de processamento. Então é uma diferença bastante grande e que
é um dos pontos negativos da rede neural. Como eu falei, ela tem pontos positivos também. Tá? Então, vamos dar uma olhada em algumas questões aqui. Tá? Então, voltando aqui aos nossos convenções, tá? Nós vamos trabalhar com xi e com zeta. Tá? Então, o nosso padrão de treinamento, tá? Ele vai ser indexado pela letra grega mi, tá? E ele é composto por duas partes. A parte xi, que são os dados de entrada, e a parte zeta, que são os dados de saída, ou a saída esperada, a classificação esperada. Tá? Até aqui não tem diferença nenhuma do IBL, a única diferença é essa nomenclatura aqui. Então, para P padrões, o mi vai variar de 1 a P. Tá? Então, xi mi é o vetor de entrada, tá? De número mi. Tá? Xi mi de K é o valor de entrada desse padrão para o neurônio K da camada de entrada. Então, é a posição K do meu vetor de entrada. Zeta mi é o valor de saída esperado do padrão de treinamento. Para um ponto na espiral dupla, se é verde ou amarelo, por exemplo. Então, zeta mi de I é o valor de saída desse padrão para o neurônio I da camada de saída, quer dizer, é uma posição do vetor de saída, a posição I do vetor de saída. Então, W e J é o peso da conexão dirigida do neurônio J para o neurônio I. A gente lê peso da conexão que I recebe de J. Tá? Então isso é uma convenção em rede neural. Tá? O neurônio que a gente chama de aferente, tá? É o primeiro. O neurônio que a gente chama de eferente é o segundo. Tá? Entra, sai. Sai daqui para entrar aqui. HJ de Mi é a entrada total do neurônio J para o padrão Mi. Não confundir com ativação. Tá? A gente usa H, que é a letra que se convenciona na física para você falar em altura, tá? Porque a ideia é essa, é a altura do sinal de entrada que você tem. Tá? O sinal de entrada é um parâmetro da função de ativação. Tá? A função de ativação vai processar isso daqui. Como eu falei para vocês, existe uma categoria de neurônio que usa a função identidade como função de ativação. A gente vai ver depois qual é essa categoria. Tá? Por enquanto, o importante é ver isso aqui. Então, em alguns neurônios, O é igual a A, mas nem sempre. Tá? Perdão, G é igual a H. Tá? V, Mi de J, é o sinal de saída ou ativação do neurônio interno para um determinado padrão. Tá? Então, nós usamos sempre V para indicar isso. O é o sinal de saída da rede. Tá? Então, é o sinal de saída, ou a ativação do neurônio da camada de saída, output, e para o padrão Mi. E G vai ser minha função de ativação. Tá? Então, com exceção de uma camada que possui a função identidade, todas as outras camadas de uma rede backpropagation usam a mesma função de ativação. Existem outros modelos de redes neurais onde, dependendo da camada, você vai ter funções diferentes. Não é o nosso caso aqui. Tá? Então, como eu falei antes, de uma maneira informal, o objetivo do treinamento supervisionado vai ser gradativamente modificar os pesos das conexões de maneira, tá, que a saída zeta-mi gerada por um vetor de entrada xi-mi do padrão Mi seja o mais próximo possível do vetor de saída O-mi deste padrão. Tá? O que isso aí implica? Tá? Rede backpropagation sempre tem algum erro. Pode ser um erro residual pequeno, mas vai existir. Então, é diferente de técnicas de aprendizado de máquina, como o IBL, que ou ele erra e te dá uma resposta completamente errada para um problema, ou então, se não, te apresenta um padrão
que é um padrão que ele aprendeu, que é exatamente a resposta que você queria. Tá? Aqui, a gente pode ter respostas levemente erradas. Pode também ter respostas um pouco mais erradas, pode ter respostas bastante erradas, ou pode ter respostas quase absolutamente certas. Dificilmente você vai ter os absolutos. Então a ideia é que no futuro, quando se apresentar padrões parecidos com esse padrão aqui, a rede responda de um jeito parecido com a resposta esperada daquele padrão. Essa é a ideia. Tá? Então, em rede neural, o enfoque, o stress sempre vai ser parecido. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai medir a performance da rede através do seu erro. Então, no fundo, redes neurais são um processo iterativo que vai executar o que a gente chama de descida em gradiente. O meu erro, ele indica uma direção a ser seguida, que é a direção de redução do erro, e o algoritmo backpropagation tende a levar o conjunto total dos pesos da rede no sentido de que nós possamos gradativamente ir reduzindo esse erro. Tá? Então, o erro a gente representa inicialmente pela discrepância entre saída esperada e saída reduzida, e nós vamos representar isso através da função custo ou função de erro do backpropagation. Tá? Então, a nossa função custo, ela, como tipicamente acontece nesse tipo de problema, ela é inspirada inicialmente nos mínimos quadrados, tá? E vai representar a soma dos quadrados do erro na saída da rede. Então é isso. Para um dado conjunto de pesos de conexões, para um padrão apresentado. Tá? Eu posso, inclusive, fazer depois a soma de todos os erros da rede e representar o erro global da rede. Então, como é que a gente chega lá? O erro para o conjunto de pesos vai ser dado por um meio somatório para todos os Is, para todos os Mis, quer dizer, para todos os neurônios de saída e para todos os padrões de entrada, tá? Da diferença entre, tá, a saída esperada e a saída produzida para um determinado padrão, para um determinado neurônio ao quadrado. Tá? Se eu expandir isso daqui e substituir o O, que é o valor gerado na saída dos neurônios de saída, por aquilo que produz essa saída, eu vou ter o seguinte. Tá? Na verdade, para aquilo que produz a entrada, tá? Eu vou ter que o erro é descrito pela saída esperada menos. Para todos os neurônios de entrada, o somatório de todos os pesos da entrada até da saída, da entrada para a saída, multiplicados pelo valor do padrão de entrada para todos os padrões, para todos os neurônios ao quadrado. Tá? Bom, se a gente olhar isso aqui, nós vamos ver que essa fórmula aqui, ela dá a entender que eu tenho uma conexão direta entre os neurônios de entrada e os neurônios de saída, porque eu estou só representando aqui os pesos, que inclusive são descritos aqui como pesos da entrada para a saída, o que de fato não ocorre em backpropagation. Então, para essa fórmula simples ali, que é a fórmula do erro, que já era usada nos perceptrons, tá? Para a gente chegar daí na fórmula de backpropagation, agora a gente vai ver como é que a gente vai adiante. Tá? Então, como é que a gente vai adiante aqui? Primeiro, nós vamos descrever a variação do erro em função dos pesos através do vetor das derivadas parciais do erro em função dos pesos. Tá? Que é o gradiente do erro em função dos pesos. Eu quero mudar os pesos, então eu preciso descrever a direção em que está indo o meu erro em função dos pesos. Não adianta eu descrever com base em algum outro referencial.
A gente pode então representar essa variação dos pesos, tá? Ou delta W e K, tá? Quer dizer, a variação dos pesos de K para I, como o que? Menos uma constante eta, que nós chamamos de constante de aprendizado, multiplicado pela derivada parcial do erro em relação aos pesos de K para I, que vai ser o quê? O eta, que agora vai ficar positivo aqui, tá? Multiplicado pelo somatório dos mis, para todos os mis, da diferença entre a saída produzida e a saída esperada, multiplicada pela entrada produzida. Isso para nós é inútil no momento que a gente sai modificando o peso, mas a gente pode usar isso aqui agora adiante. Tá? Eu posso, então, representar a alteração dos pesos individualmente para cada padrão. O delta mi de W de I de K vai ser representado para um determinado padrão como eta multiplicado pela diferença entre saída produzida e saída esperada, multiplicado pela entrada apresentada. Que, se eu continuar desenvolvendo, vai ser eta multiplicado por deltinhas, delta minúsculo I de mi, que é isso aqui, né? As diferenças, a gente vai chamar de diferenças entre padrão, a gente vai chamar de delta minúsculo, tá? Diferenças entre pesos da rede como um todo, nós vamos chamar de delta maiúsculo, tá? Então, esses deltinhas aqui são os erros locais, tá? Então é eta multiplicado pelo erro local multiplicado pelo padrão de entrada apresentado na entrada, tá? Aonde eu tenho exatamente aqui. O erro local é essa diferença entre o que eu espero e o que eu apresentei. Tá? Bom, agora a gente precisa ir adiante. Isso aqui para mim não está prático. Eu não consigo, com base nisso, tá, desenvolver um algoritmo de aprendizado que consiga resolver esse tipo de problema. Tá? Então, vamos ver um pouco de história. Tá? Quando se estava desenvolvendo redes neurais lá na década de 1900, final da década de 40 até início da década de 1960, tá? Se esbarrou em duas possibilidades. Tá? Os neurônios de McCulloch e Pitts, que eram neurônios que tinham funções de ativação, função escada, tá? E que permitiam a representação de qualquer função lógica sem nenhum tipo de problema, tá? Mas tinha um grande ponto negativo. Tá? Uma rede neural baseada em neurônios de McCulloch e Pitts, vocês têm que lembrar que isso aqui é de 1949. Tá? Como você não consegue relacionar o erro com a entrada e os pesos, pelo fato de que você tem uma função escada e essa função não é derivável, não era possível para esses neurônios, para estas redes neurais aqui, de você imaginar um algoritmo de aprendizado. Pouco depois, veio Donald Hebb, que apresentou o modelo de neurônio de Hebb. Este modelo de neurônio usava uma função de aprendizado muito simples, linear. Com isso daqui, ficou fácil. Tá? Eu relacionar a saída com a entrada é simples. Tá? Isso aqui é derivável, a derivada é um troço bobo. Eu consigo, com um pouquinho de multiplicação de matriz, ficar fazendo uma alteração de pesos. Tá? Então, Donald Hebb propôs isso daqui. Isto levou aos perceptrons, que eram
simples de treinar que o pessoal construía lá simuladores de redes neurais usando válvulas termoiônicas, aquelas coisas do rádio da sua bisavó, então, sem problema nenhum. Um troço simples como aquilo conseguia representar redes neurais e inclusive aprender. Se você usasse isso aqui, e foi isso que Marvin Minsky e Seymour Papert mostraram que é uma furada, porque a hora que você chega num problema desse tipo não dá para representar. Com neurônios de McCulloch-Pitts dá, sem problema nenhum. Tá? Só que eu não consigo treiná-los, porque os neurônios de McCulloch-Pitts usam funções de ativação que usam um limiar. Sempre que eu tenho um limiar, eu vou estar criando em algum momento da minha função isso daqui. E eu tenho uma função não derivável. Tá? Funções com limiar não são funções deriváveis. Tá? Então, a grande sacação de Rumelhart e McClelland, inclusive de um outro autor antes dele que publicou numa revista mais desconhecida, ninguém ficou muito sabendo, tanto que a gente atribui a Rumelhart e McClelland a invenção do backpropagation, tá? Foi juntar um conjunto de características que assim, primeiro, para eu conseguir fazer uma coisa que funcione estilo perceptron, eu preciso de uma função crescente e contínua. Isso a gente já tinha nos perceptrons. Isso aqui é crescente e contínuo. Isso aqui é crescente e descontínuo. Então, não serve. Isso aqui serve. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de algo que seja não linear. Porque se for linear, eu não consigo fazer isso. Mas a partir do momento que eu conseguir introduzir uma não linearidade, mas eu mantiver o requisito de que a minha função é crescente e contínua, tá? Eu consigo fazer algo que aprenda esse troço. Tá? Então, a grande sacação do backpropagation não está naquele algoritmo que eu mostrei para vocês até agora. Ela está aqui. Tá? Então, Rumelhart e McClelland, eles mostraram o seguinte. Tá? O que é a coisa mais banal que me satisfaça este conjunto de requisitos? Crescente e contínuo, mas não linear. Oi? Crescente, contínuo e não linear. Existem N fórmulas que eu consigo usar para representar um negócio com essa cara aqui. Tá? Existem algumas que são bastante simples. Tá? E a gente já vai chegar lá. Tá? Então, vamos tentar formalizar isso aqui agora. Tá? Então, para representar uma função qualquer que Rumelhart e McClelland chamaram de universalidade representacional, tá? Uma rede neural vai precisar de pelo menos uma camada intermediária, eu não vou escapar disso. Tá? A função de ativação de pelo menos parte dos neurônios deve ter um caráter não linear. E para que ela possa. Então, isso aqui é para representar, e agora. Tá? Então, com neurônios de McCulloch-Pitts eu consigo fazer isso, o problema é que ela não aprende. Tá? E para que ela possa aprender, eu preciso poder derivar a minha função de ativação. Tá? Se a função de ativação não for derivável, eu não consigo representar algum tipo de alteração dos pesos em função do erro na saída. Tá? Então eu preciso poder calcular a derivada do erro em relação aos pesos em cada camada de trás para frente, tá? De maneira que eu possa montar um processo de minimização do erro. Tá? Então, tá? Uma função de ativação que eles chamaram de quasi linear,
é uma função que tem essa forma geral. Satisfaz todos esses três requisitos. Tá? É contínua, é crescente e é derivável. E é não linear. Tá? São 4 requisitos. Tá? E aí, uma função com aquela cara, a mais simples, que tem algumas vantagens, tá? É na verdade mais de uma, são essas duas aqui. Tá? Eu posso pegar, de um ponto de vista de simplicidade de escrita, a tangente hiperbólica, tá? Ou eu posso pegar a função logística. Tá? A grande vantagem de eu pegar a função, tanto uma quanto a outra, tá? É que a derivada é expressa em função dela mesma. Diferente, por exemplo, eu podia pegar um polinômio de terceira ordem e eu vou ter a mesma cara. Tá? Pego um polinômiozinho simples de terceira ordem, uma hipérbole qualquer, deitada, e eu também tenho uma função com aquela cara lá. Tá? A questão é que aqui, tá, nestas duas funções, a derivada é definida em função da própria função. Tá? Você observa que a função aparece. Se eu calculei a função aqui, tá, para a derivada, eu só preciso de uma constante e 1 menos a função ao quadrado. Tá? Aqui é a mesma coisa. Mais simples ainda. Tá? Para eu calcular o valor da função, eu calculo, e aí eu pego o próprio valor da função e posso aplicar como constante aqui para resolver minha derivada. E uma coisa tipo arco tangente, que a derivada é 1 sobre 1 vezes x quadrado. Também dá. Então, de um ponto de vista, assim, na literatura se sugere essas duas, mas como te falei, tá? Você pode imaginar N coisas, só tem que ter essa cara aqui. Depois a gente vai ver que existem outros tipos de rede neural, como as redes neurais de função de base radial, que aí elas usam isso aqui. Tá? Mas eu não vou agora entrar nisso. Tá? Nós vamos nos ater a estas daqui. Tá? Então, tipicamente se usa estas daqui. Essas duas têm a grande vantagem de que a derivada é definida em função da própria função. Então, assim, eu preciso calcular as ativações para fazer a propagação adiante do dado que eu apresentei na entrada. Para eu retropropagar o erro, eu preciso calcular a derivada. Bom, é só eu guardar as ativações e eu já tenho o valor que eu preciso para a derivada. Tá? Então, isso em 1986 e mesmo hoje ainda é uma grande economia de tempo de processamento. Eu guardo as ativações e para calcular a derivada, aqui ela tem que levar a ativação ao quadrado. Aqui eu não preciso nem fazer isso. Tá? No passo anterior eu calculei a ativação, agora para a derivada eu aplico a própria ativação como constante. Aqui eu vou ter o quê? 2 vezes beta vezes a ativação que eu já calculei, que é uma constante, multiplicada por 1 menos a ativação que eu já calculei, posso considerar uma constante. Então, o ato de derivar estas funções ele é bem simples. Existe uma diferença entre valores. Tá? Se eu pegar o arco tangente, eu vou ter isto daqui. Aqui eu tenho um limite tendendo a menos 1, e aqui eu tenho um limite tendendo a mais 1. Se eu pegar a função logística, eu tenho aqui um limite tendendo a 0, e aqui um limite tendendo a 1. Depende do que eu quero. Tipicamente usa-se a função logística porque a gente trabalha com redes neurais que respondem no intervalo 0,1. Então, acaba sendo mais utilizado isso daqui. Nada impede de vocês usarem o outro também. Ou, como ele mesmo sugeriu, pegarem outras funções que são parecidas com essa daí. Bom, agora que a gente tem isso, nós podemos então reescrever a função custo. Que vai ficar assim: o erro global como função de todos os pesos vai ser meio somatório
IMI dos zeta IMI menos O IMI quadrado, que vai ser igual, agora sim, 1/2 somatório IMI de zeta IMI menos G de pesos de entrada para saída multiplicado por isso aqui quadrado. Agora nós temos aqui a função G que nós não tínhamos antes, tá? E aí, derivando, a gente vai poder agora escrever isso aqui da seguinte forma, tá? Derivada parcial do erro em relação aos pesos vai ser eta multiplicado por soma para todos os padrões da entrada, todas as variáveis, todos os padrões, menos função de ativação, todas as entradas, todos os padrões, multiplicado pela derivada da função de ativação, todas as entradas, todos os padrões, multiplicado pela saída produzida. Pronto. Consegui representar isso. Agora a gente só tem que desenvolver isso daqui para a gente poder chegar nos passos. Então, o novo delta vai ser dado por pesos de K para I, para todo padrão, aonde eu tenho eta multiplicado pelo deltinha, multiplicado pela saída. Todos os neurônios, multiplicado pela entrada, perdão. Todos os neurônios, todos os padrões, e aqui o delta, todos os neurônios, todos os padrões. Aonde o delta é dado por isso daqui. Diferença entre esperado e produzido, multiplicado pela derivada da função de ativação. Muito bem. Isso aqui a gente chama de regra delta. E agora vamos ver como é que a gente vai aplicar isso na prática, tá? Em redes de várias camadas. Tá? Então, vamos olhar de novo o treinamento aqui da rede backpropagation. Tá? Então, depois que o vetor de entrada, tá, zeta mi, foi apresentado a camada xi-mi, foi apresentada a camada de entrada, cada neurônio vai receber a entrada definida, então H, definido pelo somatório, tá? Neurônio da camada intermediária, pelo somatório das entradas ponderadas pelos pesos. Tá? Então, os neurônios da camada de entrada em uma rede neural backpropagation têm como função de ativação a função identidade. Você apresenta um valor na entrada e o neurônio simplesmente propaga aquele valor adiante, pegando o valor que entrou e multiplicando por cada um dos pesos ao propagar adiante. Tá? E aí, no neurônio da camada intermediária, essas diversas entradas em cada um dos neurônios, todas elas ponderadas pelo seu peso, vão produzir uma saída. Essa saída agora, sim, vai ser resultado da função de ativação aplicada à entrada total do neurônio. Tá? E aí sim, é G de o que? Somatório vindo de K, para todas as conexões vindas de K, dos pesos de K para J, multiplicado pelo valor de entrada que se apresentou. Aqui não vai ter função de ativação, porque a função de ativação é a função identidade. Então eu posso diretamente botar o valor de entrada. Tá? Isso vai fazer com que o neurônio de saída possua então a seguinte entrada. Tá? Agora, a entrada no neurônio de saída, que é o H. Né? Então H é sempre o que chega num determinado neurônio. Somatório, pesos de J para I, onde J é um neurônio intermediário, multiplicado pela ativação, ou seja, pela saída produzida por J,
para um determinado padrão Mi, que nada mais é do que o somatório para todos os I's, todos os neurônios de saída, os pesos de J para I, multiplicado pela função de ativação do neurônio de saída, tendo como parâmetro de entrada o quê? O somatório dos pesos de K para J, multiplicado pela entrada colocada lá em J. Tá? Então, essa é a função de ativação do neurônio de saída para uma rede neural com uma camada de intermediária. Para as próximas, se eu fosse fazer mais camadas intermediárias, eu repetiria isso aqui agora de forma recursiva. Tá? Então não tem sentido a gente desenvolver mais. Como eu falei para vocês antes, tá? A teoria nos diz que eu posso fazer uma rede com muitas camadas intermediárias, eu posso fazer uma rede com uma única grande camada intermediária. O que eu não posso é fazer uma rede sem camada intermediária. Tá? Então, para efeitos práticos, isso aqui está bom, a gente não precisa desenvolver adiante. Tá? O que a gente precisa daqui a pouco ver é como é que a gente vai chegar no algoritmo do backpropagation com base nisso. Então vamos chegar lá. Output. A saída da rede vai ser produzida por o quê? Vai ser a função de ativação, tendo como parâmetro a ativação na entrada de cada um dos neurônios de saída, se perdido aqui no erro de digitação, que é a função de ativação pegando os pesos de saída multiplicados pela saída dos neurônios de camada intermediária, que vai chegar em função de ativação tendo como parâmetro pesos de saída multiplicado pela função de ativação na camada intermediária, que tem como entrada o somatório dos pesos de entrada para intermediário multiplicado por valores de entrada. Então, é isso aí. Então, a função custo agora pode ser tirada daqui e a gente pode chegar à função custo como o meio do somatório para todos os padrões e todos os neurônios de entrada disso daqui. Ao quadrado. Não? Que vai ser o erro. Não? Muito bem. Então, com essa função custo, a gente pode continuar desenvolvendo, tá? E definir a derivada parcial da função custo aqui em relação aos pesos da camada intermediária para a camada de saída, como sendo a derivada parcial do erro em relação à saída, multiplicada pela derivada parcial da saída em relação aos pesos intermediário para a saída. Desenvolvendo o primeiro, eu vou chegar aqui que isso aqui é a diferença entre saída e esperado, multiplicado pela derivada parcial da saída em relação aos pesos, que nada mais é do que a derivada da função de ativação. Então, multiplicada pela derivada parcial da função de ativação em relação aos pesos, que é a própria ativação do neurônio intermediário. Então eu chego que a minha derivada do erro em relação aos pesos intermediário para a saída é dada por isso daqui. Somatório para todos os padrões da diferença entre saída e esperado, multiplicado pela derivada da função de ativação, tendo como parâmetro entrada no neurônio de saída, multiplicado por saída no neurônio intermediário. Assim, a regra delta para a adaptação dos pesos na camada de saída vai ficar com essa cara aqui. Tá? Então, variação dos pesos, camada intermediária para a saída é menos eta, que é a taxa de aprendizado, que é uma constante arbitrária que você vai definir, multiplicado por derivada parcial do erro em relação
aos pesos intermediário para saída, que vai ser igual a taxa de aprendizado multiplicado por somatório para todos os padrões, diferença entre saída esperado multiplicado por derivada da função de ativação, multiplicado, tendo como parâmetro ativação na entrada do neurônio de saída, multiplicado por saída no neurônio da camada intermediária. Que eu posso reescrever resumidamente como eta somatória para todos os padrões do deltinha de saída vezes ativação na camada intermediária. E aonde o delta na saída vai ser dado por derivada ativação na saída multiplicado por diferença entre esperado e produzido. Se eu continuar desenvolvendo isso, a derivada agora, a próxima, é mais complicada. Tá? É que aqui faltou um pedaço da animação. A derivada do erro em função dos pesos de entrada é um pouquinho mais complicada. Tá? Eu vou pegar e vou defini-la como a derivada parcial do erro em função da ativação na camada intermediária, multiplicado pela derivada da camada da ativação na camada intermediária em relação aos pesos de entrada. Tá? Então, eu tinha o erro para a saída, agora eu vou ter o erro para a camada intermediária. Eu primeiro tenho que calcular o erro para a saída e trazer isso para a camada intermediária, para aí agora eu vir para o próximo passo, que é modificar os pesos na camada intermediária. Com isso eu vou chegar aqui, o somatório para todos os padrões de, vamos expandir isso daqui, que a gente já tinha, o erro em relação à ativação da camada intermediária, que nada mais é do que o erro em relação à saída produzida, multiplicada pela derivada da saída produzida em relação à ativação na camada intermediária, multiplicado, então, pelo que eu tinha aqui, ativação na camada intermediária, derivada da ativação na camada intermediária em relação ao peso de entrada. Se eu aplicar a regra de cadeia aqui, tá, eu vou levar isso daqui para esta fórmula aqui, tá, onde eu vou ter um somatório para todos os padrões do somatório para todos os neurônios de saída de menos diferença na saída multiplicado pela derivada da função de ativação em relação à entrada na camada de saída, tá? Derivada parcial da saída, da entrada na saída em relação ao J. Ativação na camada intermediária multiplicado pela derivada da função de ativação, derivada parcial da ativação na camada intermediária multiplicada pelos pesos de entrada, em relação aos pesos de entrada. Resolvendo isso daqui, eu vou chegar a este somatório aqui, que vai me dar a regra delta para a adaptação dos pesos da camada interna, quer dizer, entrada para a camada interna. Diferença, somatório para todos os padrões e todos os neurônios de saída, da diferença entre saída produzida esperada multiplicado pela derivada da função de ativação em I, quer dizer, camada de saída, multiplicada pelos pesos, camada intermediária para camada de saída, multiplicado pela derivada da função de ativação em relação à entrada na camada intermediária, multiplicado pelo padrão apresentado. E isso daqui pode ser usado como regra geral para uma rede multicamadas.
Eu só tenho que substituir padrão apresentado por ativação da camada intermediária mais para frente. Tá? E aí eu vou levando adiante, eu não preciso mais desenvolver. Tá? Nesse caso aqui, eu estou falando aqui do padrão apresentado. Esse padrão apresentado pode ser, se eu tivesse, por exemplo, duas camadas intermediárias, poderia ser, eu estivesse aqui calculando a regra delta para a segunda camada intermediária, aqui eu teria, na verdade, a saída da primeira camada intermediária e não o padrão apresentado. Não vamos entrar nisso, porque a ideia aqui é a gente ver backpropagation com uma camada. Muito bem. Aí a regra delta vai ficar desse jeito aqui. Tá? Eu vou ter a variação dos pesões de saída dada por isso daqui, que é deltinha de J em relação a padrões de entrada, onde o deltinha de J está definido aqui. O J é definido por isso, e então o meu delta fica com essa cara aqui. Eu tenho um delta específico para a camada de saída, que é este aqui, onde eu uso a diferença entre produzido e esperado, e eu tenho um delta geral para todas as outras camadas, onde eu vou ter isso daqui. Camada padrão conexão multiplicado pela soma dos pesos da conexão, camada mais 1, multiplicado pelo delta na camada mais 1. É isso aí. Tá? Então isso aqui fica a fórmula geral. Tá? No caso específico de vocês, vocês podem trabalhar com isso aqui. Tá? Muito bem. Então, como é que eu vou aplicar isso? Como é que fica o algoritmo? Eu vou inicializar os pesos das camadas, onde M é o índice de camada. Tá? Nós, tipicamente, vamos ter M 0, 1 e 2, com pesos aleatórios e pequenos. Então, a gente sugere usar valores positivos abaixo de 1 ou valores variando entre menos 1 e 1. Tá? Você vai escolher um padrão qualquer do conjunto de treinamento, vai gerar a entrada da rede, gerar a saída da rede, vai apresentar o padrão na entrada, vai produzir as ativações, vai propagar a ativação através das 1 a M camadas, sempre usando essa fórmula, até que todas as saídas para aquele padrão tenham sido calculadas. É aquela animação lá no começo da aula. Finalmente a gente chegou num algoritmo para mostrar a animação. Tá? Agora você vai calcular o erro, o delta, para a saída. E agora sim, você vai iterar de volta, tá? Calculando os deltas através da retropropagação do erro, usando essa forma geral aqui, tá? Onde o delta da camada posterior, na verdade, vai depender de qual camada que eu estou. Pode ser simplesmente isso, pode ser uma fórmula mais complicada. Tá? Então, com isso daqui como fórmula geral, eu consigo criar uma implementação de backpropagation que é extremamente simples. Tá? E aí eu vou determinar, depois de calculador, eu vou determinar a variação dos pesos. Feita a retropropagação do erro, eu adapto o peso. Tá? Eu tenho que pensar no seguinte: variação de peso eu calculo para cada padrão. Adaptação do peso eu faço depois que eu somei todas as variações de peso. Eu tenho um único vetor de adaptação de peso que eu aplico uma vez. Tá? Essa é a forma como a gente tipicamente faz. Se não,
A adaptação de peso de um vai influenciar no erro do próximo padrão. Então eu pego todo o meu conjunto, embaralho, de maneira que ele esteja em ordem aleatória, apresento o conjunto inteiro. Para cada padrão apresentado eu calculo um erro, retropropago esse erro, vou calculando o erro acumulado, tá? E vou acumulando estas variações de peso para cada um desses retropropagados. Tá? Feito isso, tendo eu passado por todo o conjunto de padrões, eu vou ter para cada conjunto de conexões, eu vou ter um vetor resultante que é a soma de todas as variações. Esse vetor resultante eu aplico uma vez. E aí eu vou para a próxima etapa de aprendizado. O quanto que esse vetor vai modificar os pesos vai depender do meu eta. Na prática, a gente sugere usar um eta em torno de 0,2, para você não bagunçar a rede. Tá? Existem outras maneiras de eu trabalhar isso. Então, esse algoritmo que eu acabei de explicar, ele se chama backpropagation determinístico. Tá? Onde você pega o conjunto inteiro de padrões, embaralha uma vez, apresenta ele todo, calcula os erros para cada padrão, vai somando estes erros, gera um erro resultante no final da apresentação de tudo e usa este erro resultante para fazer a verificação dos pesos. Existe uma outra técnica que se chama backpropagation estocástico, tá? Que funciona assim: eu trabalho com um eta bem menor, tá? Uma taxa de aprendizado bastante menor, e eu tenho o meu conjunto de padrões. Eu não uso nenhum tipo de marcador para saber qual padrão eu já apresentei. Eu simplesmente vou gerando números aleatórios, pego um padrão aleatório qualquer da minha lista de padrões, apresento na rede, calculo o erro, corrijo a rede, gero um novo número aleatório, pego um novo padrão e apresento. E vou fazendo isso. Tá? No backpropagation estocástico, eu não tenho épocas. Eu posso até chutar uma época, eu digo, se eu tenho 1000 padrões, a cada 1000 apresentações eu digo que eu fiz uma época, mas não é verdade. Porque eu não tenho garantia de que se eu apresentei 1000 padrões, foram apresentados todos os 1000 padrões do meu conjunto. Esse tipo de aprendizado, ele é muito, muito mais lento. Por que que a gente usa? Eu uso quando eu trabalho com paralelismo. Eu uso modelos de paralelização, aonde eu vou trabalhar com dados múltiplos, múltiplas instruções no processamento, onde eu pego, na verdade, eu crio várias instâncias da rede neural, eu pego vários processadores, como um cluster, por exemplo, e eu treino em paralelo a rede em vários computadores usando o mesmo conjunto de dados. Aí a gente tipicamente utiliza esse processo de treinamento estocástico com paradas de vez em quando para integralizar os pesos das redes, calculando a média dos pesos de todas as redes e reiniciando o processo. Tá? Então, numa CPU, eu trabalhar com backpropagation estocástico não vale a pena. A gente trabalha com o determinístico usando épocas. Então, num cluster, numa arquitetura N-cubo, por exemplo, tá? Hipercubo, perdão, N-cube é o nome do fabricante de arquitetura hipercubo. Uma arquitetura hipercubo ou uma arquitetura em cluster, onde eu consigo pegar a rede backpropagation inteira e rodar a rede inteira em nodos, tá? Vale a pena a gente usar esse modelo estocástico, tá? Com uma taxa de aprendizado menor e de vez em quando paradinhas para pegar os pesos todos, tirar a média, distribuir as médias dos pesos e continuar. Tá? Se usar processamento sequencial, o estocástico é muito, muito mais lento, não vale a pena. Tá? Muito bem. Por último, eu vou determinar os pesos das conexões ao final de uma época, adicionando simplesmente o delta total ao peso. Aqui eu não tenho que tirar média, não tenho que fazer nada.
Tá? Aqui eu simplesmente vou acumulando o erro sobre todos os padrões apresentados, gero um único vetor, adiciono esse vetor aos pesos que eu já tenho. Como o vetor pode ter valores positivos, negativos, etc., a tendência, na verdade, é, no geral, a rede não... o valor, a soma dos pesos não variar muito. Tá? E aí a gente retorna ao passo 2 e continua a fazer. Tá? Então, esse é o algoritmo. Alguma dúvida sobre isso? Então, o que a rede aprende? A ideia é aprender uma função capaz de mapear uma entrada a uma saída. Como eu falei antes, essa função vai se transformar num black box. Tá? Pode ser também que a função não exista. Não significa que, mesmo a função não existindo, eu não consiga fazer aprender. Tá? Se eu pegar uma rede neural grande que chega, ela pode aprender relacionamentos entre padrões individuais de saída. Essa rede ela não vai generalizar. Ela vai dizer, se esse padrão tem essa saída, ela aprende isso. Então, eu pego alguma coisa que é um conjunto de dados caóticos, mas onde eu associo uma entrada a uma saída, é um padrão a uma classe qualquer. Tá? Eu posso fazer essa rede aprender isso pegando, sei lá, fazendo uma camada intermediária de 500 ou de 1000 neurônios. Eu tenho lá, sei lá, tem 500 padrões, eu faço uma camada intermediária de 2000 neurônios. E eventualmente eu consigo fazer aprender. A rede vai estar associando uma entrada específica a uma saída específica. Se eu apresentar para ela um padrão novo que ela nunca viu, muito provavelmente ela vai produzir uma saída que é puro lixo. Tá? A ideia da rede neural sempre é que a gente consiga ter esse efeito holográfico, tá? Eu conseguindo compactar, tá, as relações entrada-saída de um grande conjunto de dados em cima de um pequeno conjunto de pesos. Por isso a técnica ao a gente treinar também é a gente começar com uma rede pequena e a gente ver se a rede pequena consegue aprender aquilo que você tem para ensinar. Se não der, você vai aumentando e vai tentando de novo. Tá? Não existe uma regra geral, um cálculo, uma fórmula do tipo, o meu problema é assim, eu tenho 50 variáveis de entrada, eu tenho 5 classes, quantos neurônios intermediários eu preciso? Não sei. Tá? Vai depender muito da relação entre entrada e saída. Pode ser que eu precise de poucos, pode ser que eu precise de muitos. Então a gente costuma começar com pequenas redes e se não aprendeu, a gente vai aumentando o tamanho da rede e vai tentando de novo. Tá? Então, a ideia é que o mapeamento entrada e saída esteja distribuído então sobre o total desses pesos. Tá? É bastante difícil você associar um determinado neurônio, o neurônio e suas conexões a uma determinada classe. Existem, obviamente, exceções. O encoder é um exemplo. Tá? O encoder é um problema muito simples, ele é linearmente separável. Tá? No encoder eu apresento um dado binário aqui. Tá? Eu tenho uma camada intermediária composta, então, um dado de 8 bits, onde eu sempre tenho um número e o resto zero. E eu quero produzir a identidade, quero que ele aprenda a identidade na saída, e eu boto uma camada intermediária de 3 neurônios só. Tá? Com algumas tentativas você consegue fazer ele aprender uma codificação binária aqui. Tá? Não necessariamente aquela que você usa, tá? Mas alguma ele faz. Às vezes ele também distribui aqui os valores com valores intermediários, aí não deu. Tá? Mas às vezes dá, depende da inicialização. Mas isso aqui é um problema muito bobo. Tá? Eu pegar um padrão de 8 posições e mapear na identidade e querer que ele resuma isso daqui. Tá? Tipicamente você não tem esse tipo de problema. Você vai ter problemas complexos onde isso não acontece. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de alguma coisa a mais, tá? Então em backpropagation a gente tipicamente vai ter isso. Camada de entrada, função e identidade, e a partir daí
todas as outras camadas, função de ativação crescente, contínua, quase linear. Existem outros modelos, como por exemplo as redes que eles chamam de função de base linear. Nesse caso você tem identidade na entrada, você tem uma camada interna com uma função desse tipo, tá? É a função base radial que eu aqui. Tá? E aí você pode se dar o luxo de ter identidade ou uma função linear na saída, ou nenhuma. Tá? Existem implementações de... que isso aqui, lembram da regra lá das transformações lineares? Eu posso pegar aqui, inventar uma constante na frente disso aqui e mais ou menos simular isso, a mesma coisa aqui. Tá? Então assim, existem implementações de redes neurais de base radial, onde eu só tenho uma camada de entrada, uma camada de saída, e a camada de saída usa uma função dessa. Tá? Isso é mais complicado, elas são mais difíceis de treinar, e o objetivo dessa disciplina é a gente não entrar nisso daí. Aqui é só para vocês terem uma informação adicional, porque vocês vão em algum momento esbarrar numa rede desse tipo. Tá? Muito bem. Então como é que a rede vai se propagar? Aqui está um exemplo que eu usei no SNNS de uma rede neural para aprender a espiral dupla. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 neurônios na camada intermediária. Tá? Isso aqui, o simulador só distribuiu nesse grid, na verdade isso é uma camada intermediária única. Tá? 2 neurônios de entrada para a coordenada XY, 2 neurônios de saída para classe, no nosso caso, classe verde e azul, porque é assim que o SNNS representa a ativação. Tá? Então, aqui nós temos um grafo do erro, tá? O que ele chama de ciclo de aprendizado são épocas. Tá? Então, vocês lembram lá que no nosso exemplo da espiral dupla a gente tinha 360 padrões. Tá? Para eu chegar a um erro em torno de 12, por aí, eu precisei de 42 mil épocas nesse exemplo. Tá? E vocês observam que eu tenho momentos de maior aprendizado, a rede oscila, e aí vai. Tá? O que aprendeu foi isso aqui. O erro igual a 12 ainda faz com que aqui esteja interrompido. Não? Tá? Então, isso aí não é um resultado muito bom. Não? Multiplique em 42 mil por 360 e você tem a quantidade de iterações que a gente teve para aprender isso. Aqui vários outros testes que eu fiz, vocês observam que eu sempre reinicializo a rede e a gente acaba tendo diferentes comportamentos. Tem alguns que deram sorte aqui e com 20 mil épocas a gente já chegou num resultado bom. Não sei se eu tenho uma plotagem. E a hora que eu peguei e comecei a apresentar a espiral com erro de 15 pixels, não eu dei sorte. Ficou assim. O que isso significa também? A rede backpropagation, se eu tiver dados com leve quantidade de ruído, ela vai se comportar um pouco melhor do que se eu tiver dados sem ruído nenhum. Nunca achei uma explicação para isso, mas é fato. Tá? Fato ou coincidência? Assim não, na verdade aqui eu tive várias coincidências. Tá? Aqui tem, observa aqui, 3 inicializações. Tá? Aqui eu deixei rodando 50 mil épocas. Tá? Isso eu fiz há mais de 10 anos atrás, era um computador meio fajuto, 800 MHz, alguma coisa assim. Ele levou 24 horas rodando para cada uma dessas simulações aí. Tá? Se vocês verem aqui, tá? Para 2 delas, ele convergiu para um bom valor aqui. O vermelho, inclusive, chegou no erro próximo de 0. O preto
estabilizou aqui um pouco acima. Esse aqui chega aqui e começa a oscilar. Se a rede começa a oscilar assim, é porque não sai mais daí. Tá? Então, um erro muito maior, o melhor resultado que eu consegui produzir foi isso daqui. Aí já não deu mais. Tá? E esse foi também 50 mil épocas. Observem que o vermelho de cima ali, que está parecendo preto, eu acho. Tá? Aqui ele até começou a cair, mas eu interrompi. Esse aqui é interessante porque ele estabiliza, aí ele se desequilibra e finalmente aprende o que faltou aprender. Então, vocês já ouviram falar de descida em gradiente, mínimos locais e outras coisas assim? Cálculo numérico, vocês viram isso? Tá. Então, assim, rede neural é um processo de descida em gradiente. Tá? Tem gente que diz que descida em gradiente é a melhor forma de você desperdiçar tempo de processamento. Não é verdade, porque assim, você vai ter situações onde existe um mapeamento do problema-solução que você conhece através de exemplos, mas não conhece o relacionamento onde a descida em gradiente pode ser útil, ou processo de otimização, etc. Tá? Então, a ideia numa descida em gradiente é eu começo em algum lugar no espaço de erro e eu vou tentar descer no sentido de eu conseguir o menor erro possível. Tá? Então, vai depender muito de aonde eu começo nesse espaço de erro, de eu ter a sorte de eu cair no local onde eu consigo descer e chegar bem embaixo, tá? Ou de eu ter o azar de eu caminhar para um buraco aqui. Como o algoritmo de descida em gradiente ele tenta sempre para baixo, tá? Se eu cheguei num buraco intermediário, tá? Talvez eu não saia nunca mais dele. Tá? Então depende muito da minha cara. Essa aqui é uma situação ideal, tá? Onde eu vou direto para o lugar mais fundo. Tá? Mas nem sempre isso acontece. Tá? Então, aqui é uma situação, por exemplo, se eu tivesse saído daqui, ou saído daqui, na minha paisagem de erro, eu cairia provavelmente aqui. Como eu saí daqui, eu caí aqui. Tá? Como é que eu vou sair daqui? Aqui não, aqui eu tenho uma situação confortável. Tá? A minha paisagem de erro ela é tal que uma descida em gradiente sempre vai cair aí. Tá? Aqui, por exemplo, eu posso ter uma outra situação. Se o meu passo eta é muito grande, eu posso ficar pipocando aqui sem descer. Né? O gradiente aponta, por exemplo, eu estou aqui, o gradiente aponta para cá. Legal. Então eu vou andar para cá. Eu dou um passo que é grande demais, bato aqui. Aí o meu gradiente aponta para cá. Aí eu dou de novo um passo grande demais e bato aqui. Tá? Então por isso é importante eu ter um eta pequeno. Eu não posso ter um eta pequeno demais, porque senão, por exemplo, eu vou cair aqui. E não saio mais. Tá? Então existem algumas estratégias para a gente fazer isso em redes neurais, tá? Que eles chamam de sacudir a rede. Quando você vê um processo de aprendizado cair numa coisa assim, né? Um platô com um erro monstro, então assim, o meu erro é 180. Por que o erro é 180? Eu tenho 360 padrões. Se a metade estiver errado, o meu erro é 180, né? Tá? Então esse é o erro que eu começo, legal. Então eu tenho uma boa métrica aí, né? Do meu erro máximo, beleza. Tá? Agora, para onde que eu vou? Eu vou querer chegar aqui embaixo. Eu tenho certeza que para 180 de erro máximo, eu chegar no erro igual a 60, com certeza é algo muito ruim. Né? Agora, se a minha rede, como eu falei, cada processamento desses aqui, na época, com aquele processador, se eu não me engano, era um Athlon 900 MHz. Tá? Cada gráfico desses representou 24 horas de processamento. Tá?
Se eu fico 10 horas num platô, isso aqui para mim é um indicador de que eu estou no lugar bem errado. Tá? Então, uma técnica que se usa aqui, que eu não me lembro se o SNNS vai permitir fazer isso ou não, tá? Mas a gente pode programar isso, é você pegar aqui e dar uma sacudida na rede. Como é que eu sacudo a rede? Eu gero uma sequência de valores aleatórios, um para cada peso, para cada conexão, e eu simplesmente adiciono valores aleatórios em torno de zero, quer dizer, tem que ser alguns positivos e alguns negativos, e eu simplesmente adiciono esses valores aleatórios aos pesos da rede. Isso vai aumentar o erro. Tudo bem. Tá? Mas vai permitir que a rede entre num outro estado onde ela pode eventualmente sair. Tá? Isso pode gerar uma situação, por exemplo, se eu cair aqui, eu estou aqui sem sair daqui, tá? Eu posso botar a rede de volta aqui em cima. E eventualmente aí eu encontro um caminho para cá. Tá? Então, isso se chama shake the network. Tá? E é uma forma de você sair. O que isso implica? Implica que, para eu trabalhar de uma maneira decente com redes neurais, pelo menos redes neurais de aprendizado supervisionado, onde eu tenho um valor de erro, eu tenho que ficar monitorando esse erro. Tá? E se eu chego numa situação assim, ou eu abandono a rede e reinicializo, ela começa de novo, torcendo para que meu novo conjunto de pesos iniciais me ajude a rede a descer rápido. Tá? Ou se eu já fiz 5 ou 6 simulações, sei lá, o meu simulador de redes neurais está rodando há uma semana e ele sempre chega em situações assim, aí eu posso começar a introduzir uma estratégia de regularmente dar uma sacudida na rede para ver se melhora. Pode ser que nunca aprenda. Isso significa que, na verdade, a função que eu quero encontrar não existe. Pelo menos não para aquela quantidade de neurônios intermediários. Aí o meu próximo passo é aumentar o tamanho da camada intermediária e começar de novo. Então isso é uma característica também de redes neurais. Tá? Eu vou ter sempre um processo de tentativa e erro. Tá? É uma coisa que a gente não tinha visto até agora. Tá? Os trabalhinhos com KNN simples era direto. Algoritmos de aprendizado de máquinas simbólicos não tem essa história. Eu rodo, ou ele fez ou ele não fez. Tá? Aqui não. Aqui eu dependo de condições iniciais essas sobre as quais eu tenho pouco controle. Tá? E a evolução do próprio processo também vai depender de algumas coisas sobre as quais eu não tenho muito controle. Então pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, eu tenho que monitorar e eventualmente intervir. Aqui tem N situações. Por exemplo, outro problema quando eu trabalho com uma taxa de aprendizado muito grande, eu saí daqui dando uma de João do pulo, pulando por cima completamente desse buraco, indo parar aqui, e aí... Não. Que existe uma estratégia também que é eu começar o aprendizado com eta grande e reduzindo o eta. A cada nova época eu diminuo um pouquinho o eta para refinar. Pode funcionar, mas tem que monitorar a evolução do erro, senão você corre o risco. Então, vocês vão fazer um trabalho simples primeiro, com backpropagation, usando um simulador. Tá? Então a ideia aqui é vocês trabalharem com um problema que não é um problema muito difícil, que é fazer um reconhecedor óptico de caracteres. Tá? Aqueles caracteres estilo cibernético da década de 1960, com partes mais grossas, etc., eles foram desenvolvidos naquela época para serem reconhecidos já por perceptrons. Então aqueles são muito simples. Aqui o que eu fiz foi produzir para vocês um conjunto de padrões com base numa máquina de escrever velha que está no porão lá de casa. Essa máquina tem tipos gastos, a fita dela é uma fita que ficou 20 ou 30 anos no porão, estava ruim, né?
então as imagens não são tão boas. Aqui nós temos exemplos. Então, eu produzi esses padrões para vocês. Gerei padrões assim. E a ideia é vocês conseguirem aprender e reconhecer esses 11 padrões com backpropagation. Então, aqui, cada padrão é um padrão 10 por 15. Como é que eu apresento isso para a rede neural? Apresenta por linhas, não tem problema. Você não precisa agora pensar um jeito complicado de eu representar a posição de um pixel no meio, etc. Você pode linearizar isso aqui, representar isso como um vetor linha. Cada uma linha dessas não tem problema. E vamos ver se você consegue fazer uma rede backpropagation, aprender esses padrões aqui. Tá? No site tem link para você baixar isso daqui. Tá? Aqui é o exemplo de um teste. Tá? O padrão 4 sendo apresentado na entrada. Observe que, novamente, a camada de entrada ela é linear, ela só está sendo representada aqui para a gente poder ver o que acontece. Tem uma camada intermediária. E a saída que eu quero é apenas o neurônio que representa o número aceso e o resto apagado. Essa é a ideia. Alguma dúvida sobre isso? Então, para isso a gente vai usar um simulador. Aqui eu já tinha aberto. Eu costumo aconselhar este simulador. Os exemplos do PowerPoint também foram com este simulador. Tá? O SNNS tem duas versões. Tem uma versão para Windows em Java, que é super fácil de usar. Tem algumas limitações. Para começar a aprender, talvez seja mais interessante. Tá? E tem uma versão que até roda em Windows, mas roda muito mal, mas ela roda maravilhosamente em Linux. Inclusive, eu acho que nós temos um link da versão pronta para você copiar e sair rodando na página da disciplina. Tá? Que é essa que tem a figura aqui, que é a versão completa em C, programada em C. Essa versão tem algumas vantagens. Uma delas é, por exemplo, que você pode exportar a rede treinada como programa em C. E aí pode botar dentro do seu aplicativo e usar. Uma coisa bem interessante se você tem um aplicativo de reconhecimento de padrões, onde você resolveu usar a rede neural, você não tem que se preocupar em desenvolver a rede, nada disso. Monta a rede no simulador, simula, treina, quando está satisfeito com o desempenho da rede, exporta como programa em C, compila, bota como módulo e linka junto naquilo que você for fazer de aplicativo. Então, a ideia é que durante o resto da aula, nós temos um pouco mais de 1 hora de aula, vocês junto com o Luiz, baixem primeiro esse aqui, tentem usar, tentem começar a ver como é que é o processo. Ele vem com exemplos, o encoder, por exemplo, é um exemplo que vem pronto ali junto. A ideia é essa, assim, que vocês se familiarizem e depois que usem em casa. Se vocês não gostaram dele, tá? A princípio aqui, a Universidade do Colorado, tá? Ela tem o Laboratório de Redes Neurais da Universidade de Colorado, eles têm uma página na wiki deles que é bem interessante, que é uma comparação dos mais diferentes simuladores de redes neurais aqui. Tá? Alguns são simuladores do mesmo jeito como o SNN, outros são APIs para o desenvolvimento de software de reconhecimento de padrões usando rede neural. Tá? Vocês podem dar uma olhada nisso se vocês acharem alguma outra coisa que vocês gostem por alguma razão qualquer. Ó, esses aqui, tá, esse é o Java, inclusive, com o exemplo da espiral dupla aqui. Tá? Eles não tinham isso, será que eles pegaram no site da disciplina? Essa figura não tinha, não. Eu não lembrava de alguém ter feito isso aqui, mas... Tem um exemplo pronto. Hã? Tem um exemplo. Esse tem exemplo pronto de espiral? Tem. Isso é novidade. Não tinha. Aquele exemplo de espiral que eu rodei lá, eu gerei os dados em Smalltalk e usei no
mas agora tem. Agora tem exemplo de espiral. Então vocês podem até pegar o exemplo de espiral e rodar para ver quanto tempo demora. Com essas máquinas aqui, que são bem mais rápidas que máquinas que eu usava há 12 anos atrás, e com certeza não vai mais levar 24 horas. Então, mas ainda assim vocês vão ver que o processo de aprendizado com certeza é bastante demorado. Então estejam à vontade, vejam entre... A minha sugestão, assim, antes de vocês se perderem aqui, tá, é vocês realmente, aqui em sala de aula hoje, todo mundo baixar o SNNS, o Java SNNS, tá, trabalhar com ele, fazer um exemplo, se acostumar com o próprio conceito de montar uma rede neural dentro de um simulador, que aí o processo de montagem é gráfico, você vê a rede montada, então, e depois vocês podem decidir se vocês gostam de alguma outra coisa dessas aqui e querem usar. Tá? Para o trabalho eu não tenho exigência nenhuma. Se você quer enfrentar o desafio de você mesmo implementar a rede backpropagation, também pode fazer. Não tem problema. Não é tão difícil assim. Teve semestres onde a gente tinha turmas menores que dava para atender todo mundo individualmente e a gente fez isso. Usando o simulador e todo mundo implementou. Eu acredito que esse semestre não é tão interessante, a gente vai usar simulador. Tá joia? Então vamos aproveitar essa hora ainda agora para fazer essa aula prática.